Métodos TOT ao seu dispor. Nós estamos hoje com um sexto exemplo de cálculo estequiométrico. É um exemplo que vai nos levar novamente a duas aulas anteriores. Eu peço que você reveja a aula 124.1. É a aula sobre o calcário. O calcário é uma rocha que tem diferentes graus de pureza. E o calcário das montanhas, das pedras, acaba se transformando em cal, que está na aula 119.2. A cal, utilizada pelas antigas civilizações, principalmente dos romanos, com a qual eles faziam cimento. E as construções de suas casas começavam com o carbonato de cálcio através da cal. Cal virgem, que com água fica hidratada e que na forma de cal hidratada pega gás carbônico do ar e endurece. Uma matéria imperdível. Então, olha lá, aula 124.1 e 119.2. Concretamente, qual é a nossa tarefa de hoje? É responder o seguinte: quando aquecido em alta temperatura, o calcário, rochas calcárias, o calcário se decompõe. E o nome da reação de decomposição é calcificação, porque o calcário vai virar cal, ele calcifica, calcinação. Um cadinho. Muito bem. Então, te apresento novamente o que é um cadinho. Um cadinho seria uma xícara sem alça. Um cadinho, ele vai sofrer será um cadinho pesando 30,695 gramas, claro, com o calcário. Eu coloquei aqui dentro do cadinho o carbonato de cálcio, que é o calcário. Pesei o cadinho mais o sal, carbonato de cálcio, está pesando 30,695 gramas. Agora, vou submetê-lo a um aquecimento vigoroso. Claro, o aquecimento, você lembra, é feito com o bico de Bunsen nos laboratórios. O aquecimento pode ser feito de início usando o tal do tripé. O tripé e a tela de amianto. Você coloca o calor aqui embaixo, o calor se espalha pela tela e aquece o material. Mas não é esse aquecimento que nós vamos fazer. Nós vamos fazer um aquecimento vigoroso. É um aquecimento total. Nós vamos alcançar o máximo de temperatura. Esse aquecimento vigoroso vai decompor o carbonato de cálcio. O gás carbônico vai embora e vai sobrar a cal com a qual se faz o cimento e as construções. Então, você que já olhou a aula lá atrás, vai lembrar do que eu estou falando. Eu estou falando do carbonato de cálcio. O carbonato de cálcio é um sólido. Quando aquecido, quando a gente faz aquecimento normal, a gente usa um tripé. E o tripé não tem a fórmula de um triângulo? Para que usa o tripé? Para sustentar o material que vai ser aquecido. Só uso o tripé nessas ocasiões. Então, se eu uso o tripé para aquecer, eu posso usar o seu símbolo, que é um triângulo, como símbolo de aquecimento vigoroso. É um aquecimento onde o calor vai direto no cadinho. Cadinho é essa xícara sem alça, que vai suportar altíssima temperatura. Normalmente é de porcelana e tal. Bom, o que vai acontecer? Na decomposição do carbonato de cálcio, eu vou ter o óxido de cálcio e vou ter o desprendimento do gás carbônico. Então, esta é a reação. Uma reação
de um cálcio, um carbono, 3 oxigênios. 1 mais 2, 3, beleza. Qual é a proporção molar? A proporção molar é 1 mol para 1 mol para 1 mol. Tá tranquilo. Aonde que está a questão? A questão está no peso. Quando eu coloco carbonato de cálcio, eu aqui vou ter que considerar o carbonato de cálcio puro. Então, esse calcário teria que ser puro. Não vou considerar impurezas. O cadinho mais o carbonato de cálcio está pesando 30,695. Aquecido vigorosamente, quem é que vai embora? Quem vai embora é o gás carbônico. Quem é que vai sobrar no cadinho? No final, quem vai sobrar aqui dentro é o óxido de cálcio. Bem, aquecido vigorosamente e resfriado até voltar à temperatura ambiente, vai pesar menos. Pesava 30,695 e no final vai pesar 30,14. Então, aí está o mistério. Mistério para os outros, né? Nós estamos com os neurônios na efervescência. Então, vamos pensar. O que terá acontecido? Que no início, eu tenho o seguinte raciocínio. O cadinho, aquela xícara sem alça, mais o carbonato de cálcio, sólido, está pesando 30,695 gramas, tá certo? Aí eu faço aquele aquecimento vigoroso. O que vai acontecer com o carbonato? Já era. Ele vai calcinar, ele vai se tornar óxido de cálcio. Então, o que eu vou ter no final? No final, eu vou ter o cadinho novamente, claro, só que dentro do cadinho, eu agora tenho óxido de cálcio. Eu não tenho mais o carbonato. Quem era esse, e quem é, agora é esse. O cadinho mais o sal, o óxido que ficou, vai pesar 30,140, usando 3 unidades. Bom, então, qual é a pergunta afinal? A pergunta era, primeiro, qual a reação que ocorreu? Desculpem, mas esta reação é famosíssima, é do seu conhecimento, é uma decomposição pelo calor. Então, olhando lá atrás, você vai ver que uma decomposição pelo calor chama-se pirólise. Pirólise. Tem a decomposição pela luz, que se chama fotólise. E tem a decomposição pela eletricidade, que se chama eletrólise. Bom, a pirólise do carbonato de cálcio me deu óxido de cálcio. A reação está perfeita. Agora, qual é o volume do gás carbônico liberado? Então, a nossa pergunta está aqui, ó. Qual o volume? O volume vamos dar em litro. Qual o volume de gás carbônico liberado? Bom, então vamos lá. Como é que eu encontro o gás carbônico? Eu faço um simples raciocínio. Eu vou fazer uma bela de uma subtração. A subtração do início para o fim. Se eu subtrair, eu tenho o cadinho no início, que continua sendo cadinho no final, claro, limpinho, ele será a mesma coisa. Bem, mais o que? Mais o carbonato de cálcio, sólido, a primeira menos a segunda, menos óxido de cálcio. Muito bem. E vou fazer a diferença aqui também, o que vai me dar 0,555 gramas. A subtração da situação inicial para a situação final vai me dar, elimino o elemento cadinho, porque ele é o mesmo, o peso dele é anterior e no final é o mesmo. Agora eu vou fazer este raciocínio, essa aqui é a parte boa. Se eu considerar
o que eu tinha para o que eu tenho, qual é a diferença que vai me dar? A diferença que vai me dar simplesmente é o gás que foi embora. Este 0,555 gramas nada mais é do que a quantidade de gás carbônico. Quem foi embora foi o gás. Quem ficou foi o óxido de cálcio, chamado de cal virgem ou óxido de cálcio. Pronto. Então agora acabou-se o que era doce. Por que acabou-se o que era doce? Porque se eu quero saber quantos litros foram embora, sabendo a massa que foi embora, está consciente? Está consciente? O cadinho do início menos o cadinho do final é o mesmo, zero. O calcário do início, considerando puro, menos o óxido que ficou no fim. Qual é a diferença entre esses dois? A diferença entre esses dois é o gás que foi embora. E esse número é a diferença do peso. Pronto. Aí, como é que nós vamos trabalhar? Nós só temos um jeito de trabalhar. Qual é o jeito de trabalhar? É a proporção molar. Só que neste problema específico, eu não vou precisar a proporção entre duas substâncias. Eu estou falando de uma pessoa só. Eu tenho a massa do gás carbônico, eu quero simplesmente saber qual é o seu volume. Bem, se eu tenho massa e quero saber o volume, claro, o ponto de apoio é sempre o mol. Eu vou precisar saber quanto pesa o mol. E o mol do gás carbônico, você considera os seus pesos, é um carbono que é 12, 2 oxigênios que são 16, então tu terás 44 unidades. Então, qual é o fator unitário? O fator unitário é que um mol de CO2 corresponde a 44 gramas de CO2. Certo? Esse aqui é o fator unitário, que está baseado numa identidade. 44 gramas corresponde a 1 mol. Sei também que 1 mol de CO2, porque ele está na CNTP, e o gás carbônico é um gás, na CNTP ele ocupa quanto? 22,4 litros. Então, esse aqui é um outro fator unitário. Assim como a massa da molécula em gramas é o mol, também a massa da molécula em gramas corresponde a 22,4 litros, que é o valor do mol. Bem, então vamos à luta. A luta não, uma luta bem simples, não é? Qual é o valor dado? O valor dado, nós conseguimos descobrir que são 0,555 gramas de CO2. Este é o valor dado. Este valor dado vai chegar em litros. De que maneira? Multiplicando sucessivamente por 1. E qual é o primeiro 1? O primeiro 1 é aquele que envolve massa, porque a massa eu não quero, eu quero litros. Então, eu vou ter que colocar grama no denominador e serão 44. 44 gramas de CO2 corresponde a 1 mol. Aí, o mol corresponde posso ir direto, corresponde a 22,4 litros. Pronto, muito mais simples. Se eu tiver a massa do gás carbônico, cuja grama cancela com grama, e CO2 cancela com CO2, o que é que corresponde ao 44? Ao 44 corresponde o mol, que corresponde a 22,4. Então eu posso ir direto. Eu posso ir direto do 22,4 para o 22,4 litros para 44 gramas. Pronto, acabou-se. Por que acabou-se? Porque eu não queria litros de CO2? Já consegui. Agora, com um pouquinho de calma, né? Um pouquinho de calma, você vai fazer as simplificações. E a simplificação, como é que fica? Simplifica por 2, dá 22, por 2 dá 12,2, 11,2, né, ô babaca? Muito bem, simplifica por 2 novamente,
Simplifica, 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 simplifica. E a resposta será? Pronto, meu querido. Quantos litros de CO2 serão produzidos? 0,03 litros. Claro, se você quiser que seja em mililitro, você multiplica por 1000. Porque se 1 litro são 1000 mililitros, se você multiplicar por 1000, você vai ter 30 mililitros. Então você vai ter também, se você quiser, 30 mililitros de CO2. Esta é a quantidade de gás carbônico que foi embora. A quantidade de gás carbônico que foi embora, em gramas, é 0,555. A quantidade de gás carbônico que foi embora, em litro, é 0,03. A quantidade de gás carbônico que foi embora em mililitro são 30 mililitros. A química é boa demais, não é? Fala sério. Toti, ao seu dispor.